4 processos do PMBOK. Resposta do ChatGPT. O PMBOK, marca registrada Guide, Project Management Body of Knowledge, organiza o gerenciamento de projetos em, importante, 49 processos, agrupados em 5 grupos de processos, e 10 áreas de conhecimento. Cada processo descreve uma atividade específica que contribui para o sucesso do projeto. Importante. Grupos de processos. Os grupos são as etapas do ciclo de vida de um projeto. Iniciação. Define o projeto ou uma nova fase e obtém aprovação. 2. Planejamento. Estabelece o escopo, objetivos e como alcançá-los. 3. Execução. Realiza o trabalho planejado para entregar os resultados. 4. Monitoramento e controle. Garante que o projeto permaneça dentro do plano, ajustando conforme necessário. 5. Encerramento. Finaliza todas as atividades e entrega os resultados ao cliente ou patrocinador. 5. Planejamento e controle de métricas de projeto. Ainda nesse escopo, como acontece o planejamento e o controle de métricas de projeto? O ChatGPT disse: o planejamento e o controle de métricas de projeto são etapas essenciais para garantir que o projeto esteja progredindo conforme o esperado e que seus objetivos sejam alcançados. Aqui está uma visão detalhada de como esses processos ocorrem. Planejamento de métricas. O planejamento de métricas envolve a definição de indicadores que serão utilizados para medir o progresso e o desempenho do projeto. Etapas do planejamento. Identificação dos objetivos do projeto. Compreender o que o projeto deve alcançar, alinhando os objetivos às expectativas das partes interessadas. Exemplo: reduzir custos operacionais em 20%. 2. Seleção de métricas relevantes. Escolher métricas que sejam mensuráveis e diretamente relacionadas aos objetivos do projeto. Tipos de métricas. Cronograma, desempenho em relação ao tempo marcos concluídos no prazo. Custo, orçamento consumido versus planejado. Qualidade, taxa de defeitos ou conformidade com os padrões. Satisfação do cliente, feedback das partes interessadas. Riscos, número de riscos identificados e tratados. 3. Definição de indicadores de desempenho. KPIs. Indicadores-chave de desempenho são métricas críticas que ajudam a monitorar os resultados. Exemplos de KPIs. SPI, Índice de Desempenho de Cronograma, maior que 1 indica que o projeto está adiantado. CPI, Índice de Desempenho de Custos, maior que 1 indica que o projeto está dentro do orçamento. 4. Estabelecimento de marcos e pontos de controle. Dividir o projeto em etapas com entregas específicas e prazos para avaliação. Exemplo: concluir o design do sistema até a semana 4. 5. Ferramentas e documentação. Registrar as métricas planejadas no plano de gerenciamento do projeto. Usar ferramentas como gráficos de Gantt, diagramas de rede ou dashboards para visualização. 2. Controle de métricas. O controle de métricas envolve o monitoramento contínuo e a análise das métricas definidas para identificar desvios e implementar correções. Etapas do controle. Coleta de dados. Reunir informações regularmente sobre o progresso do projeto. Exemplo: atualizar o progresso das atividades no cronograma semanalmente. 2. Análise de desempenho. Comparar os dados coletados com as metas planejadas para identificar variações. Ferramentas comuns. EVM, Earn Value Management, avalia cronograma e custo usando métricas como PV, valor planejado, quanto deveria ter sido gasto. EV, valor agregado, quanto foi realmente realizado. AC, custo real, quanto foi gasto até agora. Gráficos de Burnup e Burdon, visualizam progresso e trabalho restante em projetos ágeis. 3. Relatórios de status. Comunicar os resultados das análises às partes interessadas. Usar relatórios gráficos ou painéis de controle para facilitar a compreensão. 4. Ações corretivas e preventivas. Implementar medidas para corrigir desvios identificados. Exemplo: repriorizar tarefas ou alocar mais recursos para atividades críticas. 5. Revisão e aprendizado contínuo. Reavaliar as métricas e ajustar o plano conforme necessário. Exemplo: após cada iteração em um projeto ágil, ajustar as estimativas com base no desempenho real. Ferramentas e técnicas para planejamento e controle de métricas. Gráficos de Gantt, para visualização do progresso em relação ao cronograma. Software de gerenciamento de projetos. Exemplos: MS Project, Trello, Gira. Earn Value Management, EVM. Fornece uma visão integrada do desempenho de custo e cronograma. Matriz de riscos.
para monitorar e priorizar riscos que impactam métricas. Exemplo prático. Cenário: projeto de implementação de um sistema de ERP. Planejamento de métricas. KPI. Taxa de conclusão do treinamento meta. 90% dos funcionários treinados até a semana 8. Marco: concluir a fase de design até o mês 2. Métrica de custo. CPI menor ou igual a 1, indicando que o orçamento está controlado. 2. Controle de métricas. Monitoramento. Reuniões semanais para revisar o progresso do cronograma e custo. Desvio detectado. O treinamento foi concluído apenas para 60% dos funcionários até a semana 8. Ação corretiva. Contratar uma empresa externa para acelerar o treinamento. Ainda no escopo do PMBOK, como acontece o planejamento e o controle de métricas de projeto? Resposta do Copilot. No PMBOK, Project Management Body of Knowledge, o planejamento e o controle de métricas de projeto são etapas críticas que garantem o sucesso do projeto ao longo das suas fases. Vamos ver como isso funciona detalhadamente. Planejamento. O planejamento de métricas de projeto envolve definir como a equipe medirá o desempenho e o progresso do projeto. As principais atividades nessa fase incluem: identificação de métricas-chave, selecionar as métricas que são essenciais para monitorar o desempenho do projeto. Isso pode incluir métricas de prazo, custo, qualidade e escopo. 2. Definição de indicadores de desempenho, KPIs, estabelecer KPIs específicos que permitirão avaliar o sucesso do projeto em relação às suas metas. Exemplos de KPIs incluem: prazo, percentual de tarefas concluídas no prazo. Custo, percentual do orçamento gasto. Qualidade, número de defeitos ou problemas relatados. Escopo, conformidade com os requisitos estabelecidos. 3. Estabelecimento de baselines, definir valores de referência baselines, para as principais métricas, tais como cronograma, orçamento e qualidade, contra os quais o desempenho será medido. 4. Desenvolvimento do plano de medição e controle, criar um plano que detalha como e com que frequência as métricas serão medidas, monitoradas e relatadas. Controle. O controle das métricas de projeto envolve monitorar e medir o desempenho do projeto em relação às metas estabelecidas e fazer ajustes conforme necessário. As principais atividades incluem: monitoramento contínuo, coletar dados regularmente para avaliar o progresso do projeto. As ferramentas de software de gerenciamento de projetos muitas vezes facilitam essa coleta de dados. 2. Análise de desempenho. Comparar os dados coletados com as baselines estabelecidas para identificar desvios. Ferramentas como gráficos de controle e diagrama de Pareto podem ser úteis aqui. 3. Relatórios de status. Gerar relatórios frequentes para informar os stakeholders sobre o progresso do projeto. Esses relatórios devem destacar conquistas, problemas e riscos. 4. Ações corretivas. Tomar medidas para corrigir problemas identificados durante a análise de desempenho. Isso pode envolver ajustar o cronograma, redistribuir recursos ou modificar processos. 5. Revisão de desempenho. Realizar revisões periódicas para avaliar o desempenho geral do projeto e fazer ajustes nos planos e estratégias. Incorporar essas práticas ajudará a garantir que o projeto permaneça no caminho certo e alcance suas metas de forma eficiente. Há alguma parte específica que você gostaria de explorar mais detalhadamente?